Olá pessoal, tudo bom com vocês? Na aula de hoje a gente vai comentar, na verdade é mais uma história, né? É, a história é um pouco longa, a gente vai falar bastante aí sobre a história da internet, desde os seus primórdios, desde a ideia de como que surgiu a ideia da internet, até a maneira como a gente conhece hoje a internet, tá? Então, a nossa história da internet, ela vai começar lá atrás, no século XX, ali logo depois da Segunda Guerra Mundial, como tudo no mundo sempre depois da Segunda Guerra Mundial, num período conhecido como Guerra Fria, né? A Guerra Fria, ela foi um período logo após a Segunda Guerra em que o mundo praticamente se dividiu em dois grandes blocos. Tivemos aí os Estados Unidos liderando o bloco capitalista e a União Soviética liderando o bloco comunista. Durante praticamente toda a história, metade do século XX, da década de 40 até o comecinho da década de 90, o mundo viu esses dois grandes blocos disputando todo tipo de coisa possível, principalmente na área da tecnologia. Durante esse período da Guerra Fria, esses dois grandes países, eles, desperdiçavam dinheiro adoidado simplesmente tentando quem consegue primeiro. Durante essa disputa, a gente teve grandes invenções, né? A maior parte das invenções e a maior parte do progresso da tecnologia foi decorrente justamente dessa disputa que aconteceu na Guerra Fria. Nisso a gente pode citar computadores, GPS, forno de micro-ondas, por incrível que pareça, usinas nucleares, né, em decorrência da disputa de armas nucleares. A gente teve a corrida espacial, onde a União Soviética e Estados Unidos disputavam para saber quem mandava o primeiro satélite, o primeiro homem no espaço, que foi a União Soviética, e quem que mandava o primeiro homem para a Lua, que foi os Estados Unidos. Então, a maior parte do grande progresso tecnológico que tivemos ao longo do século XX foi em decorrência da Guerra Fria, né? E a internet não poderia ser diferente. A internet, ela surgiu com um contexto completamente militar na época da Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos, eles temiam grandemente um ataque nuclear da União Soviética. E todas as informações governamentais e militares eram centradas no Pentágono, ali na capital, né, em Washington. Então todas as informações militares e estratégicas dos Estados Unidos eram todas centralizadas em um único prédio. E aí surgiu a ideia, e se a gente espalhar isso em vários computadores? Assim, se houvesse um ataque nuclear, as informações não se perderiam, porque essas informações estariam armazenadas em vários outros computadores. E então, uma agência americana chamada ARPA dirigiu esse programa para poder descentralizar a informação. Você armazenar essas informações em vários computadores e tentar buscar alguma maneira de tentar conectar esses computadores. Assim, caso houvesse um ataque nuclear que destruísse todo o Pentágono, as informações importantes, estratégicas e militares dos Estados Unidos não se perderiam. E até para poder sentir um pouco o nível de paranoia, foi a partir daí que teve a primeira implementação de uma rede usando fibra ótica. Ou seja, a internet ela já surgiu usando fibra ótica. Por que fibra ótica? E não cabos de metal, como a gente conhece por aí. Simplesmente porque, como os Estados Unidos temiam um ataque nuclear da União Soviética, eles já sabiam que explosões nucleares geram pulsos eletromagnéticos. Esses pulsos eletromagnéticos, eles interagem com a eletricidade. Por isso que um pulso eletromagnético faz a luz de uma cidade acabar a luz, né? Então, para uma simplesmente radiação
não comprometer toda essa rede, foi tudo usando fibra ótica. A fibra ótica, ela emite pulsos de luz ao invés de eletricidade. E como pulsos de luz não são afetados pelo eletromagnetismo, toda essa ARPANET foi feita usando cabos de fibra ótica. E então, eis que no ano de 1969, o mesmo ano que o homem pousou na Lua, por sinal, foi feito o primeiro teste bem sucedido de transmissão de um computador para o outro, na Universidade da Califórnia. Foi enviada uma informação da Universidade da Califórnia até um outro computador da Universidade de Utah, também nos Estados Unidos, e esses dois computadores conseguiram trocar informações com sucesso. Isso em 1969. Durante praticamente toda essa década de 70, década de 80, a ARPANET ela foi usada para uso estritamente acadêmico, para pesquisas e desenvolvimento de tecnologias, e para uso estritamente militar. Ou seja, durante a década de 70 e 80 ficou restrito a universidades e as divisões militares americanas, né? Lógico que, com o resto do mundo tendo ciência de que os Estados Unidos estavam desenvolvendo esse tipo de rede integrada de computadores, guarde esse nome, os outros países começaram também a desenvolver pesquisas nesse sentido, inclusive, tardiamente, o próprio Brasil. Só que isso só foi acontecer no finalzinho da década de 80, quando praticamente a internet já estava pronta para ser liberada para o mundo inteiro. A internet ela só passou a ser realmente liberada para uso público a partir de 1987, que a partir de uma convenção se estipulou de que, ok, vamos pegar essa ARPANET e vamos liberar para que outros computadores possam se interligar na ARPANET quando necessário. Então, a ARPANET ela foi rebatizada de Internet. E então foi feita a liberação da exploração comercial da internet. Vários outros computadores, chamados de servidores, poderiam armazenar informações por si só e disponibilizar essas informações na internet para que qualquer outra pessoa possa acessar. Até aquele momento, os computadores eles armazenavam somente pesquisas acadêmicas, informações militares, divulgação científica. Era uma maneira das universidades se conectarem e compartilharem informações. A partir desse momento, qualquer empresa interessada poderia armazenar informações nesses servidores e colocar na internet para que o resto do mundo pudesse acessar essas informações. Como uma maneira de tentar facilitar a divulgação dessas informações, facilitar a formatação dessas informações, em 1990, um físico inglês chamado Tim Berners-Lee criou a primeira linguagem de programação focada na internet. Todo mundo já deve ter ouvido falar. Se chama HTML, Linguagem de Marcação de Hipertexto. O HTML, assim como a barrinha de formatação lá do Word, o HTML serve para eu digitar textos, aplicar formatações, negrito, listas, inserir imagens. Então o HTML foi uma maneira que foi encontrada, né, para eu escrever esses documentos, para formatar esses documentos e disponibilizar esses documentos na internet para todo mundo acessar. O HTML evoluiu muito até os dias de hoje, porém a essência permanece a mesma linguagem que a gente usa hoje para escrever e criar sites da internet foi criada em 1990. Naquela época, cada computador conectava na internet recebia uma espécie de endereço numérico. Esse endereço numérico eu acho que todo mundo já deve ter visto alguma vez. A gente chama de IP. O IP ele funciona como se fosse uma espécie de
endereço. Exatamente como um endereço de bairro. Por exemplo, eu quero ir na casa do João. O João mora na Rua das Flores, número 500. Eu vou na Rua das Flores, número 500, e eu bato na porta da casa do João. O IP funciona exatamente da mesma forma. Cada computador conectado na internet recebe um número. E esse número identifica esse computador. Então, quando eu vou lá no navegador e digito google.com, esse google.com ele é traduzido para um número. Esse número é o endereço. Então, através desse número, eu sei exatamente em qual computador buscar as informações e esse computador vai me retornar a página do Google. Mas até o ano de 1992, a internet ela era muito estática, no sentido de eu quero pegar umas informações de uma cidade. Eu vou lá, digito as informações daquela cidade e pronto, eu tenho uma lista de documento, quase um Word, com todas as informações que eu quero. Se eu quero alguma outra informação, eu tenho que digitar um outro endereço para poder obter de novo aquele documento. Ou seja, a internet ela funcionava como se fossem vários arquivos de Word. Então, em 1992, esse mesmo cientista, Tim Berners-Lee, ele criou o chamado HTTP. Ou então a gente pode chamar de WWW, World Wide Web, que nada mais é do que rede mundial. Tim Berners-Lee, ele criou o chamado de hipertexto. O que é hipertexto? Como eu falei, a internet ela funcionava como se fossem vários documentos do Word. Eu acessava página por página, digitando endereço por endereço, como se eu estivesse abrindo arquivo por arquivo. Não era prático. Então, Tim Berners-Lee criou o hipertexto com uma maneira de criar links. Eu clico nesses links e eu vou automaticamente para um outro servidor. E nesse outro servidor eu clico no outro link e eu posso ir para uma outra página, um outro documento, um outro servidor. O HTTP, que significa Protocolo de Transferência de Hipertexto, possibilitou eu simplesmente clicar e integrar vários sites. É a partir daí que surgiu o termo navegar na internet. Porque eu vou clicando e eu vou migrando de servidor em busca da informação que eu quero. Com o hipertexto, o HTTP, criado em 1992, se permitiu pela primeira vez, dentro de um documento, eu navegar para um outro documento, para um outro, para um outro, para um outro. Esse é o modelo que usamos na internet até hoje, quase 30 anos depois. Já aqui no Brasil, o primeiro ponto de internet aqui no Brasil foi criado em 1991. Um pouco tarde, porque a internet já tinha sido liberada para o mundo todo, mas em 1991 o Brasil criou o primeiro ponto da internet, chamado de backbone. Esse backbone, assim como a internet nos primórdios, ali na época da Guerra Fria, ele era liberado somente para uso acadêmico e experimental e para testes. A internet ela só passou a vingar mesmo a partir de 1995. A partir de 1995, o governo brasileiro liberou a exploração comercial da internet. Então, é realmente a partir de 1995 que a internet realmente passou a funcionar no Brasil. E a partir daí nós temos sites que surgiram nessa época e apareceram pela primeira vez no Brasil, que muitos estão até hoje. Por exemplo, o UOL foi um dos primeiros portais da internet brasileira e está aí vivo até hoje. O KD era um site de busca. Na época a gente não tinha o Google, na época a gente usava um site chamado KD. E vocês sabem do Yahoo? O Yahoo comprou o KD. Então, nos primórdios da internet não existia o Google. A maior empresa de busca e a que dominava tudo era o Yahoo. Hoje
Yahoo tá meio mal das pernas. E até aproveitando que estamos falando de sites da internet, é quase que impossível não mencionar navegadores. Os navegadores são justamente os aplicativos que permitem a gente navegar nesses documentos, nessas páginas da internet. Assim que surgiu o chamado hipertexto, foi criado junto o primeiro navegador. Por quê? Já que eu posso digitar um endereço e visualizar um documento, eu preciso ter uma ferramenta para poder visualizar esse documento. Eu preciso ter uma ferramenta para poder ver imagens, para poder ver vídeos, ouvir sons, né? Então foi criado o primeiro navegador. Marc Andreessen criou em 1993 o primeiro navegador comercial do mundo, chamado de Mosaico. O Mosaico é um navegador exatamente como conhecemos hoje. Na parte de cima, a gente digita um endereço e na janela carrega todas as informações daquele documento. O Mosaico ele acabou se tornando um pouco ultrapassado porque uma outra empresa chamada Netscape começou a desenvolver um navegador que mudaria para sempre a história da internet. O Netscape foi um dos maiores navegadores. Na verdade, o Netscape Navigator foi o maior navegador da internet da década de 90. É praticamente mais popular do que o Google Chrome hoje em dia era o Netscape Navigator. O Netscape ele se tornou muito popular porque ele pegou essa capacidade do Mosaico de visualizar páginas da internet e acrescentou muitos e muitos recursos. Foi um dos primeiros navegadores a você colocar favoritos, a armazenar histórico, a personalizar a visualização das páginas dentro da internet. Foi o primeiro navegador a incorporar e-mails dentro do navegador, listas de discussões. Então o Netscape ele se tornou um primeiro grande navegador da internet. E a Netscape, tendo poder sobre os navegadores, a Netscape ela tinha também poder sobre a internet em si. Então a Netscape acabou se tornando uma das maiores empresas do mundo, aquela que dominava a internet. Assim como o Yahoo dominava os mecanismos de busca na internet, o Netscape dominava todos os navegadores. Mas tem uma empresa que sentiu muita inveja disso. E o nome da empresa todo mundo sabe: Microsoft. A Microsoft ela não quis ficar fora dessa briga. A Microsoft criou o navegador dela, chamado de Internet Explorer. Como o Windows é da Microsoft e o Internet Explorer é da Microsoft, todo Windows já vinha com Internet Explorer. Ou seja, as pessoas elas não tinham mais que instalar o Windows e instalar um navegador à parte. A partir do momento que você instalou o Windows, ele já vinha com o navegador da internet. E isso foi motivo de propaganda, foi motivo de publicidade. Eu tenho até uma caixa do Windows 95 aqui escrito inclui Internet Explorer, porque na época as pessoas tinham que fazer download de navegador e a internet era muito nova, era tudo muito novidade. Então a Microsoft fazia questão de colocar do tipo, instalou o Windows, use o nosso navegador. Só que isso rendeu alguns tipos de problemas. Porque a Microsoft começou a meio que enfiar a goela abaixo o Internet Explorer para todos os seus consumidores. Ou seja, todas as pessoas que usavam o Netscape passaram a usar o Internet Explorer. Primeiro, o Internet Explorer já vinha com o Windows. E segundo, a Microsoft era uma empresa bilionária. Então ela podia gastar muito com propaganda. Mas lógico, essa briga toda acabou não ficando só no marketing. A Netscape processou a Microsoft porque ela estava do tipo, a Microsoft está agindo de maneira extremamente grosseira no mercado,
colocando o Internet Explorer previamente instalado no Windows e fazendo com que todas as pessoas usassem o Internet Explorer e até mesmo impossibilitando a instalação do Netscape dentro do Windows. As pessoas eram meio que forçadas a usar o Internet Explorer. Durante esse processo, o próprio Bill Gates teve que ir no tribunal responder por esse processo. A Microsoft foi condenada por antitrust, ou seja, práticas extremamente predatórias de mercado. É eu lançar um produto atrelado a outro e forçar as pessoas a usarem aquele produto para eu poder destruir uma outra empresa. E é exatamente isso que a Microsoft fez. Mas, finalizado o processo na justiça, a Microsoft teve que abaixar um pouco a bola. Então, uma empresa chamada Mozilla criou o primeiro navegador de código aberto do mundo, chamado de Firefox. O Firefox ele foi inovador por quê? Primeiro, foi o primeiro navegador fora dessa disputa de Netscape e Microsoft. E o Firefox ele foi o primeiro navegador em que ele era de código aberto. Qualquer pessoa, qualquer programador do mundo inteiro poderia contribuir com o desenvolvimento do Firefox. O Firefox foi o primeiro navegador que seguiu estritamente todos os protocolos mundiais, sem favorecer nenhuma empresa, sem favorecer nenhum governo, porque até o momento não tinha uma regulação. O Internet Explorer dominava 90% do mercado, então podia fazer o que quiser. Aí chegou o Firefox e não. Vamos fazer uma internet acessível para todo mundo, vamos seguir os padrões mundiais e vamos fazer tudo livre, código aberto, de forma gratuita. O Firefox revolucionou o mercado de navegadores. Foi o primeiro navegador que conseguiu bater de frente com o Internet Explorer e realmente ameaçar o reinado do Internet Explorer. Em meados dos anos 2000, o Google surgiu simplesmente como um mecanismo de busca. Você digitava uma palavra e ele retornava os resultados. O Google surgiu para bater de frente com o Yahoo, praticamente uma empresa líder e dominante do mercado de busca dos anos 90. Nos anos 2000, o Google chegou do tipo: Ah, é? Vamos lá, eu quero pegar essa galera aí. E o Google surgiu para bater de frente com o Yahoo e conseguiu. O Google viu as tuas ações e a tua popularidade crescer sem limites. No entanto, o Google ele não é uma empresa de busca. O Google ele é uma empresa de propaganda. Como um meio de aprimorar ali os teus lucros, o Google criou o teu próprio navegador, também para bater de frente com o Internet Explorer e o Firefox. O Google criou o Google Chrome. O Google Chrome foi o primeiro e único navegador do Google. Então, todas as pessoas que usavam o Google para poder fazer as suas buscas e poderiam fazer tudo isso diretamente do próprio navegador do Google. E as pessoas adoravam isso. Porém, lembra que eu falei que o Google ele não é uma empresa de busca, o Google é uma empresa de propaganda. Para eu fazer propaganda, eu preciso conhecer o meu público. Essa é a principal briga a respeito do Google, do Facebook e de outras empresas sociais na internet. Elas coletam informações dos usuários como uma forma de propaganda. Você usa o Google, é de graça. Você usa o Facebook, é de graça. Quem que paga a conta? Anunciantes. E os anunciantes vão ficar muito felizes se eles conseguirem direcionar a propaganda certa para você. No entanto, por ser um navegador pertencente a uma grande empresa, o Google viu sua popularidade disparar. Hoje, o Google Chrome domina quase 70% do mercado de navegadores, em decorrência da popularidade do seu mecanismo de busca e a popularidade da sua plataforma de anúncios online. Nos dias de hoje, o cenário mudou completamente. Vimos aí o surgimento de redes sociais, o Orkut, logo depois o Twitter, logo depois o Facebook. Então a internet deu voz a mais pessoas. A internet possibilitou o compartilhamento de conhecimento, possibilitou o compartilhamento de ideias.
Como todas as invenções do mundo, você tem sim pontos extremamente negativos na internet, como por exemplo a popularização de notícias falsas, a criminalidade, a disseminação de informações extremamente criminosas na internet. Porém, a internet ela se tornou uma plataforma livre, uma plataforma aberta, onde todos têm voz, onde todos podem publicar o teu conteúdo, onde todos podem publicar as tuas ideias, onde as informações estão livres para acesso para o mundo todo, onde o conhecimento se tornou extremamente democratizado. Se eu quiser buscar alguma informação sobre biologia, eu consigo encontrar na internet. Se eu quiser buscar informações sobre teoria da relatividade, eu consigo encontrar na internet. Então, a maior ferramenta que tivemos até hoje para a popularização e a democratização do conhecimento é a internet. Porém, ela deve ser usada com muita responsabilidade. Checar informações, verificar as fontes e saber se quem está escrevendo aquela informação realmente tem algum embasamento, tem alguma informação sobre aquilo que está dizendo. Por exemplo, eu não posso chegar aqui para vocês e falar sobre o coronavírus. Eu não sou biólogo, eu não sou biomédico, eu sou um cientista da computação. Certamente na internet você pode encontrar biomédicos, você pode encontrar imunologistas capazes de dizer muito bem do que se trata o coronavírus. E nos dias de hoje, a internet se tornou uma plataforma extremamente poderosa, onde 2010 até mesmo os dias de hoje, muitas empresas e governos passaram a procurar censurar a internet. Muitas empresas, inclusive a Mozilla, que é a produtora do Firefox, lutou contra esses governos para permitir que as pessoas continuem a ter acesso livre e irrestrito a todo o conhecimento da internet. Então devemos sim sempre lutar contra a censura da informação na internet, por uma internet livre acesso a todos. Qualquer restrição da internet a gente tem que sim ir contra. A internet ela é uma ferramenta livre e ela tem que estar fora das mãos do controle de qualquer país, de qualquer governo. A internet pertence à população mundial e não a um governo. Obrigado aí pela aula de hoje. Então até a próxima.